o recurso estava liberado, estava esperando só finalizar a documentação e tudo, e aí um dia eu recebi uma ligação que eu precisaria ir para São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, que o governador ele ia assinar a entrega desse, o repasse desses valores para várias entidades, tudo no mesmo dia. Então já fazia vários meses que estava represado os valores, esperando, e ele estava fazendo esse evento, um evento tanto quanto político, mas que ali estariam várias associações representadas e que receberiam esse recurso. Aí fui para lá e esse dia assim foi um dia bem marcante para mim, porque o governador falou bem assim no dia lá, eu lembro até os números, ele falou assim, hoje o Estado está repassando aqui para acho que eram umas 500 instituições que estavam lá. Rapaz, tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. O Estado está repassando hoje aqui 30 milhões de reais para as instituições aqui presentes. Se fosse para o Estado fazer o que essas instituições fazem com esse valor, nem com 10 vezes mais, nem com 300, o Estado não faria o que as instituições fazem com esses 30. Que é uma verdade, porque o Estado é burocrático, é inchado, e as instituições, elas pegam esses recursos, juntam com outros e com mais mão de obras que pessoas voluntárias e enfim, com pouco faz muito. E o Estado com muito faz pouco. Falta de conhecimento do pessoal quanto a isso? Eu até conto sempre essa experiência e trouxe ela aqui nesse momento, exatamente porque eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas que trabalham nessas áreas social cristã, e é exatamente esse desafio. Porque é fácil acessar esse recurso? Não é fácil. Por que não é fácil? Pela burocracia que você tem que vencer. Mas essa burocracia são etapas. Você tem que ter persistência de ir conseguindo vencer cada etapa até chegar nesses recursos. Processo que vai ser passado, né? Exatamente. Essas burocracias, infelizmente, no Brasil, elas têm que existir, porque senão os recursos vão ser desviados. E mesmo assim, mesmo existindo, ainda acontecem muitas coisas indevidas. Mas quando você tem um propósito bom, quando você tem algo, né, fazendo um ideal, um chamado de Deus, e você cumpre todas as etapas burocráticas, esses recursos existem e eles vão chegar em algum lugar. Então, se não chegar em mãos férteis, em terra fértil, vai chegar em tantos outros que, infelizmente, né, e hoje você vê aí tantos outros bem desvirtuados, né, pegando dinheiros públicos, né, como movimentos aí LGBT e tantas outras coisas, para trazer algo totalmente contra os princípios cristãos, né? E chega recursos públicos lá, porque muitas vezes existiram, porque lutaram, porque buscaram esses recursos. Exatamente. Às vezes existiam muitas facilidades para estar, mas eles foram atrás e tiveram que cumprir, porque se eles não cumprirem, por mais que eles tiveram alguma facilidade aqui ou alguém ali que ajudou nisso, naquilo, ou pagou para alguém fazer e tal, mas fizeram, porque se não fizer está fora da lei e o dinheiro não pode vir. Entendeu? Existe critérios, existe o Ministério Público, inclusive, fiscaliza tudo isso. Se tiver fora das normas, das regras, das leis, vai ser barrado, vai ser fiscalizado, vai ser depois cobrado, vai ser... Então, eu conto isso aí exatamente para isso, porque existem muitos trabalhos de pessoas bem intencionadas que muitas vezes não estão dispostas a pagar esse preço, né, dessa burocracia e desse entrosamento, né, porque você tem que ter também esse lado de se dispor a contatos, a pessoas, a mostrar, a se abrir, a não ficar fechado no seu mundo e querer espiritualizar tudo, né? Então você tem que entender todo o processo e naquilo você tem que ter um foco, tem que ter um princípio naquilo que você faz, mas você tem que entender o lado do que o dinheiro público, a verba pública exige muitas vezes dentro daquilo que você está fazendo, e você tem que ter um bom senso em caminhar com isso, né?